Bom dia a todos e todas. É com muita alegria e com muita honra que a Escola Judicial, hoje encerrando as atividades deste ano, traz aqui para aprendizado, conhecimento, vivência, as palavras do professor José Bezerra Marinho. Com essa palestra, se encerra a atividade deste ano. Mas eu quero ressaltar a circularidade temática observada pela escola. Ao início do ano, a primeira palestra foi de Ricardo Antunes sobre o mundo do trabalho. Neste momento, uma outra visão novamente retoma o tema do tempo do trabalho, do modo do trabalho atualmente. Então, é preciso assinalar, destacar o compromisso que a escola tem em pensar e procurar uma reflexão mais aprofundada para a compreensão desse mundo atual do trabalho, no qual não só estamos imersos, como é o nosso tema profissional, tema de trabalho. Afinal, estamos no Tribunal da Justiça Social. Então, enfatizando isso, quero destacar aqui a presença do presidente do tribunal, que nos honra com sua participação no evento, e passo a sua excelência a palavra. Alô. Obrigado, doutora Perpétua. Bom dia a todas e a todos. Bom dia peculiar aqui ao professor José Bezerra Marinho. Eu prefiro chamar professor, mas o currículo do doutor José Bezerra é extenso e vasto, e também poderia chamar de deputado federal, mas atualmente o doutor José Bezerra é diretor da escola da Assembleia Legislativa. Quero dizer que é uma satisfação recebê-lo na nossa escola, uma escola tão bem dirigida por nossa desembargadora Perpétua Vanderlei, e uma escola que a gente tem feito várias atividades importantíssimas no contexto social, político, econômico, para que possamos evoluir mais numa sociedade mais justa e solidária. E este tema, doutor Zé Bezerra, é um tema palpitante na atualidade. Eu já estava dizendo aqui informalmente a Vossa Excelência, transformações sociais e as relações de trabalho no contexto contemporâneo é a discussão do momento. Depois da Revolução 4.0, que foi uma revolução que a gente só sentiu com a pandemia, porque nós fomos praticamente obrigados a ficarmos numa bolha, e quando a gente descobriu que essa bolha se conectava com o mundo de forma geral, e quando nós tivemos que pedir comida por iFood, andar de Uber através dos aplicativos de motorista, a gente sentiu que há uma transformação social no mundo do trabalho também. E há uma preocupação da Justiça do Trabalho para discutir esse tema, porque para nós, qualquer conflito que haja nesse tema, a competência, nós não abrimos mão de sermos nossa, apesar de algumas decisões diferentes. Mas quero ressaltar da importância do tema, quero agradecer a presença de Vossa Excelência e também agradecer também a presença de todos e todas que estão aqui na nossa escola. Então, vamos ao tema e vamos à brilhante palestra. Seja bem-vindo. Antes de iniciarmos a fala do professor José Bezerra Marinho, passo a palavra à doutora Perpétua para apresentar o nosso palestrante de hoje com um breve currículo. Repetindo o que o desembargador-presidente falou, é um extenso currículo. Então, resolvemos apenas realçar alguns aspectos que consideramos mais importantes, especialmente para o momento. Tem muita coisa no currículo do professor Marinho que talvez não fosse interessante somente para a temática. Então, só estou trazendo esses aspectos. O primeiro, graduado em Direito pela nossa querida UFRN.
tem algumas outras histórias subjacentes, mas não vem ao caso. As mais bonitas ficam subjacentes. Foi estudante da Universidade de Califórnia. Eu vou deixar esse também. Califórnia e também em Fontainebleau, na França, ele fez um curso de gestão estratégica. Foi secretário-chefe do Gabinete Civil do Governo do Rio Grande do Norte, secretário de Estado da Indústria, Comércio e Turismo do Estado do Rio Grande do Norte, professor de Fundamentos Científicos da Comunicação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor de Doutrina Social da Igreja no Seminário Maior da Arquidiocese de Natal, diretor regional do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Rio Grande do Norte, é membro do Conselho Superior de Ensino e Pesquisa da Universidade de Potiguar, como já dito, o diretor da Escola da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, é diretor de Educação e Inovação da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas. Consultor de larga repercussão, de larga atuação, que é por isso que eu não vou enumerar as várias empresas, instituições em que sua senhoria teve atuação muito brilhante. Como se diz hoje, eu vou evitar dar espólio, mas vou só dizer assim, ele é brilhante. Agora, escutem. Bom dia a todos. Desembargador presidente, desembargadora perpétua, meu caríssimo Haroldo, e todos vocês que estão aqui agora. Esse currículo, ele retrata uma caminhada de vida. E, ao longo dessa caminhada, a gente vai fazendo observações, tirando conclusões, revendo as conclusões que tiramos, e vai nos mostrando que a sociedade não é uma estrutura, nem é um dado adquirido. A sociedade é um processo, como a nossa vida também. Então, é um processo em construção permanente. E o que eu acho mais importante termos como referência inicial é de que o futuro está sendo construído pelo que fizermos hoje. A gente talvez pare pouco para pensar nisso. Mas o presente é o futuro em preparação. Quando eu recebi o convite, eu tive a nítida sensação de que eu deveria trazer muito mais questões do que afirmações, muito mais perguntas do que convicções. Porque acho que vocês concordam comigo se eu disser que, na medida em que eu tenho o meu eixo de valores centrais, a definição nítida desses valores, é importante que sejamos capazes de flexibilizar o restante. Eu não posso abrir mão disso, mas eu tenho que flexibilizar o restante para poder ter uma sociedade inclusiva, de visões diversificadas, etc. Então, eu trago perguntas, eu trago paradoxos que temos que enfrentar nesse mundo de hoje. Eu trago algumas perplexidades que eu acho que, na hora em que eu compartilhar, vocês verão que são também perplexidades que chegam a cada um, que está na cabeça de cada um de vocês. Mas eu quero começar por algo que, a meu ver, talvez os surpreenda. Como é que eu dou o seguinte? Não, eu da direita. Isso aí me leva a contar a vocês a seguinte história, que é o começo da nossa conversa. Eu estava dando uma palestra em Angola, na África. Eu trabalhei com a África durante 20 anos. Eu estava dando uma palestra em uma
aluna, uma jovem senhora que estava lá, disse: professor, qual é a solução do trânsito em Luanda? Minha mulher, que está ali sentada, Ana Maria, me acompanhou em Luanda algumas vezes. O trânsito de Luanda, ele não tem como comparar com nada, nem com o de Roma, que é um caos verdadeiro. E ela disse: como resolver o problema do trânsito de Luanda? E eu disse: essa é a pergunta de 1 bilhão de euros, porque é um caso realmente. E aí eu expliquei a ela: você está me dando a oportunidade de dizer a vocês o que é um problema complexo. Quando eu comecei a frequentar Luanda, em 1993, Luanda tinha 500 mil habitantes. A última vez que eu estive lá, em 2016, Luanda tinha 6 milhões. Não há equipamento urbano que resista a uma pressão dessa ordem. E por quê? Porque havia guerra civil, os deslocados de guerra saíram do interior do país para Luanda, que era menor a guerra. Por quê? Porque em 2001 o líder dos rebeldes foi morto e houve a paz, e a paz fez com que gente no mundo todo fosse para lá fazer investimento, desenvolvimento. Então, 6 milhões. Em primeiro lugar, o trânsito, para ser resolvido, você tinha que tomar conta desses detalhes. Não há equipamento humano no mundo que suporte isso. Ponto 2, a concentração dos serviços que se presta à comunidade, à sociedade, no centro da cidade. Então, todo mundo fluía para lá de manhã. Terceiro, como esses 6 milhões não tinham residência, evidentemente, o governo saiu distribuindo blocos de cimento e telhas de amianto, e nós temos favelões, e mais favelões, que eles chamam musex, ao longo de quilômetros. Então, essas pessoas não tinham transporte, não funcionava o transporte, não tinha como ir a um supermercado comprar alguma coisa em quantidade, porque não tinham dinheiro, e as compras eram feitas na beira das ruas e das estradas, pontos de retenção de trânsito. As estradas eram esburacadas, ponto de retenção de trânsito. Carros velhos quebrando, pontos de retenção de trânsito. Carros sendo importados, carros em segunda mão, velhos quebrando, ponto de retenção de trânsito. E há um sistema que tentava suprir a ausência do serviço público de transporte de qualidade, que eram o que eles chamavam de candonga, que, na verdade, era uma van coreana, aos milhares, andando e parando onde quer, e etc. Então, você não pode resolver o problema do trânsito tomando uma decisão. Você tinha que tomar decisão para todos esses aspectos, uma de cada vez, e todas ao mesmo tempo. Caso contrário, você não ia resolver. Por isso, eu iniciei com esse slide sobre o trânsito, porque evidenciou que ali nós tínhamos uma questão complexa. A palavra complexidade, que tem hoje o paradigma da complexidade, é reconhecido no mundo pelas proposições, pelos postulados e proposições feitas por Edgar Morin, mas o complexos, se nós formos buscar a palavra lá atrás, complexos é aquilo que é tecido junto. Então, quando eu tenho algo complexo, eu tenho problemas que estão como se fossem tecidos, com urdume, com trama, que estão juntos. Eu não tenho como resolver isoladamente. E essa é uma das imagens que, quando você pede imagens de complexo dentro de um site de busca, uma das imagens que sai é essa daí. E é assim mesmo que a coisa acontece. Agora vamos chegar e aterrissar no nosso tema. Semana passada, eu estava no Rio de Janeiro, num evento da União Nacional de Legisladores e de Legislativos, e nós tivemos a alegria e a honra de ter uma palestra do professor Cristóvão Buarque. E o que ele disse, não preciso repetir, vocês devem conhecer o que pensa o professor, o que ele escreve, e o que tem sido a vida dele
a serviço da educação e de questionar no que a educação precisa ser questionada e procurar as razões dela não, esses problemas não terem sido encaminhados e resolvidos. E ele fez essa palestra brilhante e eu fui a primeira pessoa a ter a ousadia de fazer uma pergunta. E eu disse, professor, nós falamos de educação, o senhor falou de educação, falou de democracia. Aí me ocorre lembrar que ter democracia não é assegurado pelo fato de haver eleições livres e justas e corretas. Isso não garante a democracia. A democracia, para poder existir, a eleição é apenas um ponto de maior mobilização, que no mesmo dia todas as pessoas se mobilizam naquela direção, aquela é a eleição. Mas não se pode pensar em democracia se nós não pensarmos em educação, se nós não pensarmos em trabalho, se nós não pensarmos em segurança alimentar, se nós não pensarmos em saúde. E eu estou citando alguns. Então, é evidente que na hora que eu falo em democracia, eu estou falando de um problema complexo. E não posso deixar de agora, com vocês, estender para o passo seguinte, que é o trabalho, a visão sobre o trabalho como uma questão complexa. Estima-se que 6 em cada 10 trabalhadores precisarão passar por treinamentos em 4 anos. Apenas a metade tem acesso à oportunidade de treinamento hoje. E 44% das habilidades de um trabalhador individualmente precisarão ser atualizadas. Esses dados, bem-vindas, minhas colegas, esses dados são do Fórum de Davos. Não foram dados levantados em nenhum momento por nenhum tipo de atividade em algum outro lugar desse país. Foi o Fórum de Davos. O que é que isso significa objetivamente? Nós não estamos preparados para atender a uma constatação básica, essa é fundamental. 6 em cada 10 trabalhadores precisarão passar por treinamento em 4 anos. Nem a metade vai ter acesso. E vocês sabem disso. Olha as condições em que nós estamos. O censo de 22 do IBGE indica que no Brasil o analfabetismo é de 7%, que corresponde a 11,4 milhões de pessoas. O nosso Rio Grande do Norte é o dobro disso. 13,8% da população acima de 15 anos não sabe ler e escrever. E eu me lembro que o professor Cristóvão, conversando comigo e alguns colegas, disse: a questão é muito séria, porque uma das poucas bandeiras nacionais do mundo que tem alguma coisa escrita é a brasileira. E 11 milhões de brasileiros não sabem o que está escrito ali, porque não sabe ler. E aí eu lembrei a ele outra coisa. É que a nossa bandeira tem ordem e progresso, que é o imperativo positivista. Mas que, quando você vai ver o que tinha escrito antes, da onde foi tirada ordem e progresso, tem escrito o amor por princípio e a ordem pelo progresso. Este é o texto original. E daí se tirou apenas ordem e progresso, que era a visão positivista, com ênfase nisso daí, dos que deram o golpe proclamando a República. 360 mil pessoas. Eu já tive a oportunidade, em mais de um evento, de dizer à senhora governadora o seguinte: governadora, nós estamos enviando nossas crianças para viagem ao futuro sem equipamento de sobrevivência. Como é que eu posso falar sobre capacitação para lidar com inteligência artificial se eu tenho 360 mil analfabetos? O que é que eu estou fazendo com esses? Ou como dizia um chefe que eu tive uma vez,
Não adianta a gente se acertar nos decimais se os inteiros não estiverem certos. Este é o desafio que nós temos. E aí é muito importante a gente fazer agora o segundo raciocínio que decorre deste. Mobilidade social. Uma das coisas que o professor Cristóvão disse foi o seguinte, e eu digo aqui para vocês, nessa sala, dizia ele, assim como eu, vários de vocês não têm talento para o futebol. Mas fomos crianças e todos que não estamos jogando futebol hoje, ou porque não temos talento, ou porque não investimos. Mas todos tiveram a oportunidade de ter uma bola redonda. Quem não tem a educação, sobretudo essa básica, não teve bola redonda na vida. Recebeu uma bola quadrada. Então, aí veja que forma curiosa que ele utilizou, pedagógica, para nos trazer ao questionamento de John Rawls, quando dizia sobre a justiça na sociedade, era que a oportunidade fosse dada a todo mundo e que dependesse apenas. O que ele não admitia, diz o John Rawls, é que, tendo a determinação e tendo talento, não tenha tido oportunidade de se desenvolver. Esse é que é o drama. Então, nessa questão da mobilidade social, eu recebi do meu primo Xisto Tiago, que vocês conhecem e que eu chamo de Tiaguinho, e ele está autorizado a me chamar de Zeca. Ele me deu um livro de uma senhora chamada Minosh Shafik. E essa senhora escreve sobre a necessidade de refletirmos sobre um novo contrato social. Olha o que é que ela nos mostra. Não sei se todos podem ler, mas o número que tem naquela bolinha e que vai lá de cima, Noruega, Suécia, até chegar aqui a Colômbia, que é o último, é o número de gerações necessárias para se passar de uma classe social a outra. Lá em cima, eu tenho Finlândia. Antes eu tenho, eu não estou lendo daqui, tem 2 gerações. Finlândia 3, Noruega 3, Suécia 3. Aí eu vou para a Irlanda, Coreia do Sul 5. Quando eu chego por aqui, eu encontro a Argentina com 7, a Hungria com 7, o Brasil com 9, a África do Sul com 9 e a Colômbia com 10. Esta é a fotografia de 2021 dos dados que a Minosh Shafik nos trouxe. Quem é ela? Ela já foi vice-presidente do Fundo Monetário Internacional, é professora da London School e é uma jovem brilhante, nascida no Egito e educada nos Estados Unidos, basicamente, e pelo mundo afora. E já foi diretora também de grandes instituições financeiras. Portanto, ela deu um giro em vários pontos. Agora, veja que coisa curiosa se eu for ver essa frase de Michel Foucault. Para controlar a sociedade, é mais barato criar fracos do que punir os fortes. Então, se eu volto aqui para esse nível de mobilidade social, se eu vou em busca do analfabetismo e da falta de educação de base, e, em seguida, eu vou chamar para a conversa Michel Foucault, veja que faz todo sentido o que nós vivemos no mundo. Para controlar a sociedade, é mais barato criar fracos do que punir os fortes. Há uma coisa que eu fui participante observador, que ocorreu no Brasil nos meados dos anos 68. A ditadura militar que existia na época cortou as cabeças de
todas as maiores lideranças estudantil do Brasil. Todos. Nós fomos 900 presos de uma vez só no Congresso da UNE de Biúna. Então, todos ficaram fichados, cadastro feito nos DOPS. Eles tomaram, daí para frente, a possibilidade da mobilização de estudante, etc., sumiu. O que eu estou querendo dizer com isso é que punir quem estava no processo de formação alguns desses morreram, outros foram presos, passaram anos presos, outros meses, e alguns foram soltos, e etc. O que é que eu quero concluir com isso? É que, na verdade, você impedir que as pessoas se fortaleçam, que a sociedade se fortaleça, cria musculatura dada pelo pensamento crítico, que a educação precisa dar, dada pela capacidade de discernimento, é muito mais difícil do que simplesmente deixar que continue fora da sala de aula, sem capacidade de pensar reflexivamente. E aí, outra coisa que nos disse o professor lá, a qualidade da educação que você vai ter é definida quando você nasce. Depende do endereço e depende da renda da família. Quem consegue escapar a esse vaticínio, a essa circunstância, são pouquíssimas pessoas. É nesta circunstância que nós vamos chegar a uma sugestão que ele faz e que eu ouvi de alguma forma de Simone há pouco tempo. Temos que considerar a hipótese, ele imagina talvez o Ministério do Sistema Nacional de Educação de Base. E ele diz o que sobre isso? Ele diz que, por que você tem o SUS? Porque as questões que o SUS atende não pode esperar. Você não pode dizer, esse hospital aí, não, esse não é bom não, que não tem oxigênio. Ele pode estar um dia sem oxigênio e não está atendendo. Mas ele tem que ter oxigênio. Mas você pode dizer, não, essa escola está fechada, a outra está fechada, essa escola aqui tem péssimos professores, essa daqui os professores não conseguem se capacitar, não tem ações atrativas para os professores. Porque, na verdade, o maior atrator da vontade humana é o significado. É o significado transcendente. É que vai além do imanente. É o que mais atrai. E a vontade é a força mais poderosa do universo. Quem diz isso é Einstein. O atrator é o significado. Por que é que então, professores saem de casa e andam 5 quilômetros para ir para debaixo de uma árvore onde vai receber crianças e esse professor dá aula nessas crianças. Eu estou falando de situações no Brasil, estou falando de situações na África que eu conheci de perto. Aí, ele faz uma diferença entre educadores e educacionistas. Eu não sei se já lhes ocorreu. A mim nunca tinha ocorrido. Ele disse que o Brasil tem grandes educadores. Paulo Freire, Anísio Teixeira, e saiu citando. Mas nós precisamos dos educacionistas, porque o educador diz como a educação deve ser dada, oferecida. Mas o educacionista, ele propõe e ajuda a construir os meios para que ela exista. São os construtores da educação. E agora estamos chegando ao nosso ponto crucial com esses pressupostos. Edgar Morin, na plena lucidez, aos 103 anos, em 2021, quando fez 100 anos, fez uma live da qual eu participei, com uma lucidez que eu talvez até diga irritante, porque o vigor, a lucidez, os postulados novos. O cara, em 2021, falava sobre consequências da pandemia e refletia sobre o que fazer-se e como reagir, qual o padrão de resposta que deve ser dado
as circunstâncias que se estava vivendo depois da pandemia, no dia que fez 100 anos. Eu fiz 50 anos de casado no dia 1º de setembro e disse numa missa que nós fomos que eu estou vivo por causa da minha mulher. Porque Edgar Morin, eu não sei, ele teve várias, eu não sei aonde ele vai parar. Com 103 ele já está. E ele diz aquilo ali: o que deve desenvolver-se é a pilotagem das máquinas, não a maquinização do piloto. Isso é óbvio. Ele apenas disse de uma forma evidente, clara. É isso que tem que ser buscado. Mas a questão é um pouco mais grave. Quando você junta que isto daí vai e deve existir e ser praticado numa sociedade que, do ponto de vista da educação, está no nível que nós estamos. Você preparar o piloto de uma máquina no meio da educação, na qualidade da educação que nós temos. Durante a pandemia, funcionários de supermercado, enfermeiros, responsáveis por limpeza e higiene em hospitais e postos de saúde, esses foram indispensáveis. Não havia tecnologia no mundo que pudesse substituí-los. E foram os piores remunerados, os mais mal remunerados. Foram esses. E eu me lembro que eu coordenava um grupo que estava discutindo o que fecha, o que abre, como abre, unia empresa, indústria, comércio, governo. E um dos poucos estados que não houve ação contra o governo durante esse período, contra atos do governo, foi o Rio Grande do Norte. Eu me lembro das reuniões que participava Tiago e Leana, a gente discutindo sobre as condições de proteção de funcionários de supermercado. Então, esses responsáveis por limpeza e higiene em hospitais de saúde foram os piores, os mais mal remunerados. E agora vem um aspecto que a gente precisa considerar. É que a ameaça de perda de emprego, ela não resulta somente da ascensão da tecnologia da informação. Há um outro componente que vai tornando o problema mais complexo ainda, que é a confluência do desenvolvimento da tecnologia da informação com a biotecnologia. O que é que significa isso? Significa isso que eu tenho algoritmos que cada vez mais estão na intimidade das pessoas, que pelo que elas estão interagindo com um aplicativo, esses algoritmos estão sabendo o que ela pensa, o que ela sente, que música ela ouve quando está triste, que música ela ouve na euforia, o que é que ela não admite nem ver, não passa nem meio segundo vendo, que muda. Isso tudo está sendo entregue ao algoritmo que está lidando até com as reações e batimentos cardíacos. Então não adianta a gente ficar nessa. Tem um raciocínio que eu ainda não vi ser devidamente difundido. Nem tudo que pode ser feito deve ser feito. Será que a ninguém ocorre isso? A tecnologia já permite esse nível de invasão, mas deve continuar assim? Nem tudo que a tecnologia alcança é capaz de fazer, deve ser feito. Agora, tem uma hipótese que nós estamos trazendo aqui, como eu estou dizendo a vocês, são perguntas, não são afirmações peremptórias, é este o caminho, quem sou eu? Nem acho que ninguém deva ouvir isso de ninguém. É este o caminho. Muito cuidado com quem pretende apontar o caminho. Trabalhadores habilitados lado a lado com a inteligência artificial. Por que a gente não testa essa hipótese? Porque esse caminho vai acontecer. Você está habilitado a lidar. Quantas vezes você é obrigado a manter na sua equipe alguém que não lhe traz somente o bem, mas também você corre o risco de danos colaterais com aquela pessoa na sua equipe?
Existe, você tem que saber gerir, você tem que ser o líder. Você tem que saber tirar de cada um o melhor que pode dar. Essa coisa excludente, para usar um termo que quase não se usa no Brasil, polarizada, é preciso que a gente fique atento. Eu vou dar um exemplo que é fantástico. De novo ele. Edgar Morin mostra no livro dele, Para Sair do Século XX, ele mostra que muitos judeus em campos de concentração estavam lá e um deles viu o seguinte: os oficiais nazistas, dirigentes do campo, pegavam pessoas sem nenhuma habilidade e diziam: você tem que construir aqui tantos bancos. A pessoa nunca tinha sido marceneiro. Não conseguia no tempo certo, não conseguia com o material disponível e era punida. Ou com dias sem comer, ou era até morta. O outro, eles mandavam fazer roupa, não sabia fazer. Ele então foi ao nazista e disse: olha, eu tenho uma proposta a lhe fazer. Você deixa que eu procure as pessoas que têm habilidade para fazer o que você precisa, porque sai ganhando você, as pessoas também, e a gente pode fazer. E com isso ele resolveu graves problemas e diminuiu muito o nível de sofrimento, se isso era possível, das pessoas que estavam naquele lugar. Ele negociou com um inimigo, e o inimigo mortal. E o inimigo com um conjunto, uma visão de mundo terrível. Mas ele foi e negociou. Portanto, como nós vamos ver, e cada vez mais daqui a pouco, nós estamos vivendo num mundo em que o paradoxo é, por um lado, porque vamos pegar a palavra paradoxo, para o lado de doxia, verdade. O paradoxo está se impondo, e cada decisão que eu tomo tem um lado bom e um lado ruim. Parece que dos dois lados ruins, só o disco bolachão de Michel Teló. O resto tem um lado bom e tem um lado ruim. É engraçado, porque mesmo quem gosta de Michel Teló não tem coragem de dizer. Mas ele tem seu lugar. Então, nós temos que aprender a conviver com isto. Estamos ao lado, vamos tirar o que há de melhor. Não se pode perder a convicção, a esperança. Eu fico raciocinando, alguém da minha idade, se não for otimista, está morto. Alguém da minha idade, se não tiver esperança, e a esperança que Paulo Freire nos traz, a esperança ativa, a esperança operante. Não é esperar sentado, é esperançar, é verbo de ação. Olha o que acontecia no passado. Ciclos de automação podiam se trocar de emprego com certa facilidade. Em 1920, um trabalhador agrícola dispensado devido à mecanização na agricultura, ele podia ter um novo emprego numa fábrica de tratores. Minosh Shafik, autora desse livro, disse que quando chegou, junto ao pessoal do FMI, numa fábrica de tanques de guerra na Polônia, depois que caiu o leste europeu e a Guerra Fria acabou, a fábrica produzia tanques de combate. Quando ela chegou lá, eles tinham transformado em fábrica de empilhadeiras e colocaram as empilhadeiras para executar um balé belíssimo. Então ela disse, nós temos que ter o olhar para isso, de tanque de combate para empilhadeiras, e eles estavam felizes por não estar mais construindo para a morte, mas para a vida. Então eles iam se empregar numa fábrica de tratores. Nos anos 80, o empregado demitido, ele conseguia, de uma fábrica, ele conseguia um novo emprego como caixa de supermercado. O retreinamento era limitado. Você não precisava virar a chave e mudar o que o pessoal lá em Açu chama de mindset.
não precisava fazer essa revisão. É nosso, é Vanderlei. Então, o retreinamento era limitado. O que é que vai acontecer, e já começa a acontecer, e vai acontecer, a partir de 2050 para frente? O desafio vai mudar de escala. Caixa ou operário da indústria têxtil que perdeu seu emprego para um robô, ele dificilmente estará apto a começar a trabalhar como oncologista, como operador de drone, como parte de uma equipe que reúna humanos e inteligência artificial num banco. Então, a coisa agora tornou-se mais complexa. A melhor forma de falar isso é dizer o furo é mais em cima. Tornou-se muito mais desafiadora, muito mais complexa. E já está por aí. Quer ver? Os condutores de carroça, no século XIX, se tornaram taxistas. Eram condutor de carroça, apareceu os primeiros automóveis, eles saíram de conduzir a carroça para ser motorista de táxi. Quem foi que sobrou? O cavalo. O cavalo. E quem passar pelas estradas do nosso interior, a quantidade de jirico, de asno, que vê solto por lá, porque perderam o emprego para as motos, para os carros de baixo custo, para a moto, e estão abandonados. Os cavalos literalmente dançaram e ficaram na chuva. Ninguém tirou o cavalo da chuva. Agora, o melhor estava por vir. É que quem saiu e fez o retreinamento e começou noutra atividade, ele começou a ficar feliz da vida porque já está naquela nova atividade. Aí tem um problema. É que o avanço continua. E ele, como diz Yuval Harari, que é uma das outras fontes que eu utilizei, ele diz que a questão é que na vida você não vai ter só mais uma profissão ou só um emprego, você vai ter várias profissões. Você é o quê? Hoje, torneiro mecânico, vivia muito bem como torneiro mecânico toda a vida, melhorava salarialmente, tinha os seus direitos garantidos, etc. Agora não. Agora, os operadores de drone no exército americano, eles começaram a dizer, vamos perder o emprego os pilotos de avião e que faziam manutenção dos aviões porque os drones apareceram. Sim, mas só que para pilotar um drone sobre a Síria, nos Estados Unidos, precisa 30 pessoas em torno dessa pilotagem desse drone. E mais 80 pessoas para trabalhar os dados levantados pelo drone. E o exército americano estava, há 7, 8 anos atrás, sem gente qualificada para essas duas atividades. Portanto, a robótica e a máquina, o aprendizado de máquina, vai continuar a se aprimorar. O motorista que se torna piloto de drone pode ter que se reinventar mais uma vez quando a pilotagem de drone for automatizada. Considere aí que esses 30 que você precisa hoje pode se reduzir a 15, a 10 ou a nenhum. Então, este que era o bom piloto de drone, estou na última, estou aqui com a melhor profissão, porque eu cheguei, me retreinei. Sim, mas você também pode perder o seu emprego. Agora, vamos chegar aqui para a realidade dura e simples. Como é que você vai lidar com o paradoxo de organização de sindicatos e garantia dos direitos trabalhistas com profissões que surgem, proliferam e se extinguem no prazo de 10 anos?
É difícil. Vamos ver aqui o seguinte. Quando você pega a luta pelos direitos e garantias, os direitos sociais, sobretudo do trabalhador, você observa que uma das coisas que se propunha era que os meios de produção estivessem na mão do trabalhador, para que dele não fosse retirado a mais-valia. Então, as máquinas deveriam ser propriedade do Estado, os meios de produção deveriam ser propriedade do Estado, para garantir os direitos do trabalhador e não se apropriar dele. Ponto seguinte. Os meios de produção, nessa época, você tinha a fábrica da General Motors. Bilhões e bilhões de investimento em máquinas, equipamentos e instalações. Vamos hoje para Microsoft, para Google, para não sei quem. As instalações físicas são mínimas. Não tem nada. Se as ações dessas empresas tivessem o seu valor definido pelo seu patrimônio, elas não valeriam quase nada. Então, eu tenho que chegar à conclusão que os meios de produção hoje estão na cabeça de quem trabalha nessas empresas. Não adianta eu entregar o meio de produção físico, porque são o quê? Galpões, máquinas, elevadores, instalações, na maioria delas simples, e o grande valor está na cabeça das pessoas. Então, eu vou começar a concluir que nós talvez estejamos caminhando para ter greve de irrelevantes, greve de inúteis. Por quê? Porque não vai depender mais, as máquinas tomam meu lugar e eu vou fazer greve para que não haja, ou vou voltar ao ludismo quando saíram sabotando as máquinas da indústria têxtil na Inglaterra no século XIX. Este é um ponto delicado, complexo. Aquilo que eu disse, como sindicalizar uma profissão que prolifera e desaparece em uma década? Como dar organização sindical? E aí a Minouche Shafik, ela apresenta alguns paradoxos, alguns desafios. E eu quero dizer a vocês que a grande questão é que não tem solução pronta para nada disso. E caminhando para o fim agora, vocês vão ver por que nós não temos solução pronta. Primeiro paradoxo que ela apresenta. Como é que eu posso manter os benefícios da flexibilidade e, ao mesmo tempo, reduzir o risco e a insegurança para os trabalhadores? Isso é uma questão fundamental do dia a dia de vocês. Eu imagino como fica o juiz, como fica o Ministério Público do Trabalho, diante de manter esse paradoxo. O contrato de 0 hora. O contrato GIG. Eu tenho que atender aos dois. Se lembra, alguém aqui assistiu o filme sobre a máquina Enigma? Na hora em que o Alan Turing quebra o código, saem correndo para impedir que o navio fosse atravessar o Canal da Mancha, porque eles estavam informados, porque quebraram o código, que o alemão ia bombardear. E alguém disse, vá não. Não vá não, porque eles vão saber que nós quebramos o código e vão criar outro código. Mas meu irmão está no navio. Eu sinto muito. Mas nós não podemos afundar o navio. Esse é o paradoxo. Esse é o paradoxo. E isso cada vez mais está existindo na nossa vida. Nós crescemos, nos desenvolvemos com a consciência de que meu pai sabe o que é o certo e o errado. O professor sabe o que é o certo ou errado. O padre sabe o que é o certo ou errado. O pastor sabe o que é o certo ou errado. O juiz, esse sim, sabe o que é o certo e o errado. Agora, como é que fica? É o paradoxo que nós estamos vivendo. E aí está como é que eu tenho que fazer isto?
Como fornecer segurança de renda e benefício aos trabalhadores que têm esses acordos alternativos de trabalho? Porque, ou em alguns casos, vocês sabem, ou é o acordo alternativo, ou é nada. Como é que eu vou encontrar, fornecer segurança e renda? Como criar mais empregos de alta qualidade? Como permitir que os trabalhadores aprendam e se adaptem às mudanças do mercado, o que inevitavelmente vai acontecer em resposta à automação e ao aprendizado de máquina. O mercado está mudando. O mercado está mudando. A forma da remuneração está mudando. Aí, com isso, eu passo para a parte final. Essa afirmação de Minor Shafik. Raramente existe uma resposta certa, mas sim um conjunto de opções e trocas que envolvem vários custos e benefícios que refletem diferentes julgamentos de valor. É o que eu estou falando sobre paradoxo. E aí eu trago para vocês o que eu peguei desse cidadão que está aí, chamado Ilya Prigogine. Ele nasceu em 1917, no ano da Revolução Russa, e migrou com a família para a Bélgica. Ele foi prêmio Nobel de Química em 1997, com o estudo dele sobre processos dissipativos. Mas o que eu quero trazer dele, e o que eu vou dizer agora está numa carta que eu recomendo a todos que leiam. Ele morreu em 2002, 2003, por aí. Mas é uma carta que ele fez às gerações futuras. Ilya Prigogine, e ele diz o seguinte: quando você olha a situação da guerra, da Segunda Guerra, por que Londres sobreviveu? Pela resistência de Churchill, mas, sobretudo, por conta dos aviadores que correram o risco, morreram muitos, mas correram o risco de combater adequadamente o ataque aéreo que vinha nas V2 e nos aviões alemães. Ele disse que a história não é construída numa linha reta, mas ela passa por flutuações e que caminhos que ela pode ir para um lado ou para o outro, essas flutuações terminam direcionando e definindo o caminho até que, no fim, você tem um evento determinado. Ele usa esse exemplo da Segunda Guerra e usa o exemplo do que aconteceu depois da Revolução de 17 com a família do Czar. Ele disse: as flutuações foram a arrogância do Czar, a profunda antipatia da mulher do Czar, fizeram com que, aí botou o outro lado também, a arrogância e a violência de Kerensky, que era um dos revolucionários, que terminou dando o suicídio, o assassinato, o fuzilamento de toda a família real do Czar. Ele diz, são flutuações que vão definindo. E ele diz isso, e aí ele mostra que a coisa é mais ou menos assim. Pode ser um caminho, pode ser outro, vão havendo as flutuações, e finalmente ocorre o evento. Nós estávamos aqui em 2019, todos nós nesse mundo, e vimos o planejamento estratégico das empresas para 5 anos. Quando foi em março de 2020, estava tudo desconsiderado. Então, nós temos que aceitar que, com relação ao trabalho, com relação ao fortalecimento dos caminhos de garantir direitos, impedir a precarização, nós temos incerteza, nós temos instabilidade no presente e incerteza no futuro. Mas o futuro não é um dado adquirido. O futuro não é um dado. O futuro é uma hipótese que eu tenho 2 opções: tentar adivinhar ou construí-lo. E a minha proposta é que a gente tente construir, coisa que não haverá hipótese de acontecer se nós não estivermos em rede, interdependentes.
contando em cooperação. Aí, a sociedade é uma realidade em construção, exige de nós uma cocriação coletiva. Para isso, a gente tem que adquirir a mentalidade de promotores da realidade construída coletivamente. Eu quero dizer a vocês que se a gente não aceitar o nosso poder de contribuir para a mudança, nós ficaremos sendo carregados por quem acredita que pode fazer a mudança. Não importa a natureza do trabalho que você faz. Não importa a eventual simplicidade que você atribui ao que você faz. Se você, ao invés de ficar olhando para ele, olhar para frente e ver como é que você pode se articular com outros para construir esse novo momento da sociedade, você começou a fazer alguma coisa. E aí é muito importante que a gente considere o conceito de utopia. Se cada um de nós não tiver uma utopia, Charles Hand chama de utopia adequada. Porque utopia não é o que não pode ser realizado, é o que não foi realizado ainda, mas pode ser realizado. Se você pegar a palavra e for ver a etimologia, você tem o, que é o prefixo de negação, e você tem topos, que é lugar. A utopia, quando foi usada a primeira vez por Thomas More, é lugar que não existe. Não existe ainda, mas pode existir. E aí, eu tenho que adquirir a mentalidade de que eu posso e devo ser promotor de uma realidade construída coletivamente. E essa última, para mim, é a mais importante. As organizações não foram concebidas para serem inovadoras. Nós é que teremos de ser. As organizações foram concebidas para serem estruturas, para serem rígidas, para evitarem mudanças, para sufocarem ideias novas. Elas foram concebidas, inclusive, com máximo respeito, o Estado não foi concebido, historicamente, para ser eficiente. Ele foi concebido para manter o poder com os mesmos e evitar que as mudanças ocorram. E aí nós teríamos que ir para aquela proposta do John Rawls, de novo. Criar qual é a sociedade que você gostaria de viver. Crie, escreva como deve ser essa sociedade sob o véu da ignorância. O que é que ele chamou véu da ignorância? Eu vou descrever uma sociedade como ela deve ser, sem saber o lugar que eu vou ocupar nessa sociedade. Então a minha tendência será fazer a mais justa possível. Um exemplo mais simples é aquela mãe que tinha 5 filhos e fazia um bolo todo sábado, e todos os meninos brigavam achando que a fatia do outro era maior. Ela resolveu, botava em fila, o primeiro cortava as fatias, e o último é quem começava a se servir. Dessa forma, nunca mais teve briga. O que o John Rawls propõe é que você escreva o que deve ser a sociedade, estabeleça direitos, deveres, garantias, sem saber que lugar nela você vai ocupar. Mas nós não sabemos lidar com a ambiguidade, com o paradoxo. Nós esperamos sempre um centro absoluto de onde vêm as ordens e o poder. Aquela fome de lógica ali de cima é o que fala Claude Lévi-Strauss. O humano tem uma fome de lógica, que tudo se encaixe direitinho. Isso está acontecendo por causa disso. É uma visão determinística. Precisamos de um centro absoluto de onde vêm as ordens. Temos a crença de que tudo pode ser teoricamente previsto, entendido e, portanto, controlado. A ânsia pelo controle. E aí, como é que eu vou viver num mundo de avanço tecnológico, cheio de paradoxo, com inteligência artificial, com aprendizado de máquina, se eu não tiver um compromisso com a inovação todo dia, toda hora, como uma atitude na minha cabeça? Inovação é absolutamente imperioso. Só que a inovação altera as relações de poder. E ao alterar as relações de poder, ela se torna uma ação
política. Inovar deve ser um dever e um compromisso de todos, todos os dias. Isso aí é o Gran Café, fica em Oxford. Foi o primeiro café inaugurado no mundo, 1615. Por que ele está aí no meio da nossa conversa? Porque até aí, o inglês bebia pouquíssima água. O que ele bebia mesmo era álcool. Batia o centro com gin de manhã cedo, tomava um vinhozinho ao longo do dia enquanto trabalhava, almoçava com vinho, tomava mais gin de tarde e terminava a noite com cervejas e etc. E por que ele fazia isso? Porque a água era profundamente contaminada. Olha que desculpa boa. Mas você está bebendo muito, mas essa água está horrível. Aí, eles viviam nisso. Abre esse café está lá até hoje, em 1615. E as pessoas trocam duas coisas: o álcool por café e chá. Um depressivo por dois estimulantes. E o layout do café era inteiramente diferente do que se tinha nos outros lugares onde se ia. Começou a aproximar as pessoas, começou a colocar as pessoas em torno de uma roda de bate-papo. As pessoas começaram a contribuir umas com as outras, a viver suas diferenças, a contar suas histórias, que não havia isso. E aí vem Dorothy Leonard e nos diz: a inovação ocorre na fronteira entre a cabeça das pessoas. Na medida em que eu convivo com o diferente, que pensa de mim diferente, na medida em que eu convivo com alguém que teve uma história pessoal de vida diferente, aí vai surgindo a inovação, eu vou sendo estimulado. Porque o ato criativo é de uma pessoa só. A inovação é do conjunto. O ato criativo, ele acende a centelha. É a criatividade. Por isso, nós temos pessoas criativas, mas organizações inovadoras. É essa a diferença. E essa inovação, como é que pode ocorrer com o trabalho remoto, se as pessoas não estão mais convivendo? Como é que eu posso lidar com isso? Outro paradoxo. Eu não posso excluir a alternativa do trabalho remoto, mas eu tenho que criar condições para que as interações ocorram como se estivéssemos juntos. E diante da incerteza, e diante da dúvida, da instabilidade, há uma fuga para o que é conhecido. As organizações não podem ser mais piramidais, elas têm que estar em redes. Quem avança são organizações em rede, as pessoas admitindo influenciar e ser influenciadas. Todo mundo acredita nisso do ponto de vista racional. Mas quando aparece a incerteza, aí eu me refugio no passado que eu conheço, onde está o controle e o comando. E aí eu travo a organização no caminho que ela está de oferecer um novo padrão de resposta a esses desafios, a essa complexidade. Com comando e com controle, eu não sei conviver com respostas que não sejam de certo ou errado. E perguntas e respostas e questões que têm resposta certa ou errado, não chega na mesa do presidente. Por que não chega na mesa do presidente? Porque morre antes disso. Tem resposta de certo ou errado. Na mesa do presidente, chegam as questões complexas. Por um lado, a minha decisão deve ser essa, mas, por outro, vai ter as seguintes consequências. É isto que torna diferente o que se tinha antigamente de comando e controle. E aí, o que eu proponho é que a gente tenha cada vez mais a busca de organizações que sejam menos newtonianas, ou seja, determinísticas, causa e efeito, mecânicas, que sejam menos máquina e mais coração, que sejam menos estrutura e menos burocracia e mais processo, e, sobretudo, que tenham mais significado humano. Com isso, eu concluo
dizendo que pensar no trabalho é pensar nesta maravilhosa obra da criação, que é o ser humano, mas na sua complexidade. Eu não posso pensar em resolver os problemas na racionalidade. Em 1990 e quanto, Marinho? 95. Acho que sim. Eu estava fazendo uma palestra, encerrando a semana do advogado na OAB, e X Tiago estava lá, e na intervenção que fez, lembrou alguém que disse: a norma é apenas tinta sobre o papel, se ela não for permeada pelo sentimento humano. O sentimento humano é que tornará a norma alguma coisa além de tinta sobre o papel, ou seja, alguma coisa além de bits e cliques. Por isso é que nós estamos vivendo um verdadeiro apagão do amor. Há alguns anos, da sociedade brasileira, foi tirado cada vez mais a palavra amor, o sentimento amor, o sentimento compreensão, o sentimento acolhimento, o sentimento de lidar com o diferente, que não é o divergente. Tudo isso foi sendo apagado, desvalorizado, e se fez surgir uma violência terrível. Mas este não pode ser o caminho. Não pode e não será. Porque se o futuro do trabalho, no meu entendimento, e é o que eu proponho, e certamente vocês devem concordar, é que a gente chegue para uma situação em que você tenha o coração no meio da máquina, o amor permeando tudo. E aí nós vamos ensinar a máquina a como conviver e tirar dela o melhor. Mas, para isso, a gente tem que voltar ao que dizia Jesus Cristo quando falava sobre a sua proposta, que não foi criar igreja nenhuma, foi trazer uma nova civilização do amor. E ele dizia que vocês, na medida em que se amem, vocês mostrarão que são meus seguidores. E as pessoas olhavam e diziam: vede como eles se amam. O trabalho e o futuro, não do trabalho só, mas nosso futuro como planeta, está na dependência da nossa capacidade de olhar para o planeta e todos que estão nele na perspectiva do amor. Como dizia Teilhard de Chardin, o ser humano não é o cume da criação, ele é apenas a evolução tornada consciente dela mesma. É isso que nós somos. E é com isso que nós temos que lidar. E eu acredito que nós teremos um futuro maravilhoso. Eu sou um otimista, sobretudo olhando para vocês. Eu tenho certeza que eu estou olhando aqui para o futuro que vocês vão escrever. Deus abençoe vocês. Agradecemos ao professor Marinho e deixo aberto agora um espaço para pergunta, para interações. Se alguém quer fazer algum questionamento e provocação ao professor Marinho. Eu quero só parabenizar você, como disse a doutora Perpétua, brilhante sua palestra, e, a despeito de ser sua companheira, dizer que você me remeteu hoje a Fritz Land, em Metrópole, fazendo essa viagem fantástica no pensamento e trazendo a oportunidade de falar da humanidade, colocar o humano no centro de tudo. Esse é a grande complexidade e é o grande paradoxo. Parabéns, Marinho. Mais alguém? Parabéns, Marinho. Vou dar um dado real, interessantíssimo, é que
A pesquisa que foi feita na OAB Federal sobre os cancelamentos de inscrições naquela entidade aponta, nos últimos 10 anos, massivamente por pedidos de cancelamento por parte de advogados de 60 anos para cima. Em outras palavras, a tecnologia do PJE, do sistema, né, de informática, da necessidade de você ter a manutenção de máquinas, a atualização das máquinas, a impressora que muda, que tem que trocar o toner, não é? Nem sempre o procedimento é amigável, né? E, portanto, aqueles advogados chamados de advogados artesanais, né, que eram artesãos, né, do direito, que trabalhavam naquela salinha daquele prédio, no escritório de casa, né, às vezes compartilhando ou alugando do lado, que era ele, a sua máquina, e, no máximo, uma secretária na frente, que não era versada em tecnologia. Esses advogados desistiram da profissão, né, a não ser os que tinham filhos, tinham irmãos, ou sobrinhos, ou netos, que puderam abastecê-lo com isso. E mais, não só isso dependendo foi dependente de conhecer ou não a tecnologia, mas também pelo custo. O custo de um advogado numa sala hoje, com o que tem que pagar de internet, de manutenção, o assistente, né, para atualizar o programa, e se tiver uma secretária que também tenha, então isso se tornou inviável. Apenas um dado. E um outro dado que eu acho muito interessante é que, e pouco comentado, é que todo esse processo nos Estados Unidos, né, de hostilidade aos imigrantes, principalmente aqueles não legalizados, trouxe um dado não pensado em alguns estados, que endureceram a época, né, do governo que agora vai retornar nos Estados Unidos. Alguns estados, por terem autonomia legislativa, uma federação, né, com autonomia legislativa para os estados, por isso que um estado tem pena de morte e outro não. Então, 2 estados, um deles que tinha uma atividade econômica muito forte na área de produção, industrialização de carne, né, corte de carnes, exportação, e outro que tinha na área de plantação de morangos, amoras e tal. Esses estados endureceram as leis, né, de imigração, e houve uma debandada dos imigrantes ilegais. Com 3 meses, as indústrias, o comércio, os políticos e a população americana, não dos imigrantes, pediu a revogação das leis, porque não havia americanos que levasse 500 quilos de carne nas costas, no frigorífico, tirando do caminhão para o frigorífico. Não havia americanos para cortar a carne como ela deve ser cortada, que nenhuma máquina consegue fazer isso. E não havia americanos também para passarem 4, 5, 6, 7 horas no sol causticante ou no frio, dentro de estufas, para colher os morangos, né? Porque os americanos têm muito mais problemas na coluna e nas costas do que os imigrantes. Então, as leis foram revogadas. O que mostra um quadro de que o mundo é tão hipócrita, tá certo? Que torna invisíveis imigrantes que são absolutamente essenciais para a sua própria economia. Então, são dados, né, importantes do mundo do trabalho, né? Olá, bom dia, quase boa tarde. Agradecer pela palestra. Ficou um pouco difícil, né, depois da fala do professor Xisto, que ele veio com dados, veio com muita coisa, mas eu queria trazer 2 reflexões a partir da fala, e aí gostaria de agradecer também em nome da turma que está acompanhando o professor Xisto, que a gente gostou muito, é um local de reflexão e que certamente vai influenciar no nosso mundo profissional, né, quando entrarmos nele. Mas a primeira coisa, lá no início da sua palestra, você falou sobre a questão do analfabetismo, né? E aí tem esse dado em específico, mas também
precisamos falar do analfabetismo funcional, que é quando temos pessoas que sabem ler minimamente, mas não entendem, não têm uma interpretação textual. E aí, como é que vamos falar sobre qualificação do trabalho se temos esse tipo de situação? Falar sobre educação realmente é algo muito primordial para que viemos trabalhar outras circunstâncias, inclusive o avanço, né, da tecnologia. Isso é muito interessante. Essa é a primeira observação que eu gostaria de trazer para todos que estão aqui. A segunda observação também que eu gostaria de fazer é que o ministro Luiz Barroso ele fala que a prescrição normativa ela existe, a exemplo da Constituição, que tem valores ali fundamentais, dignidade humana, fala sobre essa questão da importância da educação, da inclusão social, enfim, de vários fatores da saúde, mas que, na verdade, esbarramos mesmo no comportamento egoísta da sociedade, que, ao aplicar a norma, muitas vezes, não leva a sério a realidade do outro. Então, é esse tipo de reflexão que seria muito interessante fazermos aqui, porque, de fato, tanto as normas quanto a sociedade, elas precisam estar, como você realmente falou, e que acredito muito nisso, baseadas também no amor, na empatia. Então, são duas reflexões que eu gostaria de trazer, que acredito serem fundamentais, a questão da educação e da aplicação da norma com esse tipo de viés. Muito obrigado. Como é seu nome? Andresa. Andresa, muito obrigado. Você traz duas coisas que eu vou ser muito, muito sucinto, porque você já trouxe todos os componentes. Com relação ao analfabetismo funcional, ele é gravíssimo. E tem um outro aspecto que é igualmente grave, e esse além de grave, ele é trágico, que é a morte surda. Quando você ouve que a taxa de mortalidade infantil caiu no Nordeste, você está considerando que o número de crianças recém-nascidas que deixaram de morrer, ela caiu. Mas a carência de proteína de 0 a 6 anos de idade, a carência proteica da gestante, dos nutrientes necessários para uma gravidez, para uma gestação cursar como deve, são gravíssimos. E as pessoas nascem sem a capacidade cognitiva para serem competitivas num mundo que coloca, inclusive, a história da meritocracia como se isso fosse possível, sem que você considere que o ponto de partida precisa ser igual. Eu não posso disputar a corrida dos 500 metros se alguém sai na minha frente já com 200 consumidos, outro já saiu com 150, eu tenho que entender que meritocracia só pode existir na corrida dos iguais, no mesmo ponto de partida. Com relação ao segundo ponto que você traz, positivamente, nós temos uma sociedade que, se você considerar a moral de uma sociedade, os valores de uma sociedade, eles têm a dimensão de uma geração. Se nós não cuidarmos hoje de instilarmos nos corações e mentes o amor, o compromisso, a solidariedade, a compaixão, nós estamos com uma interpretação das leis, porque aí vem todo um estudo de autopoiesis do direito, que vale a pena ser conhecido, a norma como se reproduzindo a partir dela mesma, é muito interessante, e a gente termina numa sociedade que vai, de novo, se engessar lá na frente, absurdamente desigual, no modelo teratológico. Então, eu concordo plenamente. E sobre isso tem uma coisa que sai um pouco disso, mas eu não consigo resistir à poesia que isso traz. É quando o Ariano Suassuna diz que, quando olha aqueles botões no maracatu que sai na rua, ele vê aquilo ali mais como uma joia muito mais valiosa do que qualquer diamante, porque aquele botão, aquelas lantejoulas estão impregnadas do sonho humano. Então, isso nós precisamos ter
né, nos sentirmos portadores desse sonho humano. Muito obrigado, Andressa. Pedimos a todos que permaneçam no auditório. Nesse momento, eu convido a doutora Perpétua Vanderlei, diretora da escola, doutor Eridson Medeiros, presidente do tribunal, e doutora Josiane Dantas para fazer a entrega do certificado e um registro de foto ao professor Marinho. E logo em seguida, ao nosso servidor Leandro, que fará aqui uma breve explanação sobre o lançamento do livro dele, que foi lançado hoje mais cedo, e também a nossa edição da revista de 2024. Tá bom? Então, a entrega do certificado agora.